Suspeição e impedimento são alegados por meio de uma simples petição e a incompetência relativa é agora uma preliminar de contestação. E lá na CLT a gente tem esse aspecto da exceção. Quando nós vamos falar de suspeição e impedimento, uma diferença que me parece que nós temos que aplicar também ao processo do trabalho é que a CLT no 799 fala que, alegada suspeição e impedimento, nós vamos ter suspensão do processo, automaticamente. E o novo CPC muda essa ideologia. Como o suspeição e impedimento é um incidente processual, não dá para a gente alegar isso propriamente dito na contestação. A necessidade de ser uma peça específica, e por isso que o próprio código fala que eu tenho uma petição específica. E o julgamento dessa suspeição e impedimento é feito pelo tribunal, tal como já reconhecia o próprio TST e os tribunais regionais. Neste caso de nós termos lá interposto essa petição de suspeição e impedimento do juiz, me parece que é o relator, e agora o CPC diz isso, que define se nós vamos ter suspensão ou não do processo. E isso está ligado à própria celeridade e efetividade jurisdicional. O que, num aspecto de lacuna ontológica, nós vamos aplicar ao processo do trabalho esta não suspensão imediata do processo quando tem um pedido de suspeição ou de impedimento lá no tribunal. Resumo, a meu juízo, agora nós vamos adotar a mesma diretriz do artigo 146 do novo CPC, de modo que, sendo suspeição e impedimento, a necessidade de uma peça apartada, uma vez que ela vai ser encaminhada para o tribunal, e é o tribunal que define se há suspensão ou não do processo. Porque se nós adotarmos o entendimento da CLT, vem uma suspeição aí totalmente infundada, e aí neste caso você teria que suspender o processo, que não me parece adequado. No que tange à incompetência, essa é a discussão maior do dia a dia que a gente tem tido. Porque alguns juízes entendem que eu preciso ainda ter a alegação de incompetência em uma peça apartada. Então seria uma exceção de incompetência. Por quê? Porque uma vez reconhecido, eu encaminharia os autos para a vara competente, e se eu tivesse que alegar essa incompetência dentro da própria contestação, eu já estaria inviabilizando a proposta de conciliação no juízo para onde eu encaminhei os autos. Não me parece que essa posição seja totalmente adequada. Até porque a conciliação pode ser feita a qualquer momento e ela já foi realizada lá no juízo incompetente. E tratando-se de incompetência relativa, se tivesse feito o acordo lá, não haveria nenhum problema, porque nós teríamos a prorrogação da competência. Além disso, embora a própria CLT fale aí nessa exceção, ela não traz propriamente dito que tem que ser uma peça apartada. Isso agora vem regulamentado no CPC de forma apropriada, que é uma preliminar de contestação. E aí é interessante destacar que antigamente a gente já falava isso. Falava, olha, pela simplicidade nós vamos admitir a alegação da incompetência na própria contestação. E agora que o CPC se aproxima dessa ideia nossa de simplicidade, a gente quer retomar e falar que tem que ser por exceção de incompetência. Parece que a incompetência relativa agora é preliminar de contestação, embora diversos juízes, eu tenho visto diversos juízes, não tenham aceitado como preliminar de contestação e exige uma peça apartada, o que me parece que é uma burocracia inadequada e nem consistente com o novo modelo adotado agora do processo como um todo, tá? Outro aspecto que eu queria trazer é a necessidade de protesto ou não na audiência. Isso daí é uma discussão que a gente já tem de longa data no processo do trabalho, lá quando a parte tem indeferido lá um determinado questionamento, coloca-se lá que houve protesto e isso vira um protesto só para não ter lá aquela preclusão, né? No sentido de que quando eu tenho uma nulidade, eu preciso levantar a alegação dessa nulidade no primeiro momento que eu tiver que manifestar nos autos. E aí a gente cria essa figura do protesto para não ter, então, a preclusão. A ideia, mais ou menos, do protesto é essa. E na doutrina há uma discussão muito grande se esse protesto já precisa ser fundamentado, e a gente sabe, no dia a dia das audiências, os protestos não são fundamentados imediatamente. E aí esses que entendem que eu preciso ter o protesto,
A fundamentação viria nas razões finais, que seria o primeiro momento que a parte teria propriamente dito para se manifestar nos autos. Me parece que agora o novo CPC ele cria uma sistemática muito interessante para nós aqui do processo do trabalho. Uma vez que o novo CPC, por aproximar-se um pouco do processo do trabalho, nesse aspecto da não possibilidade ou na irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ele criou um parágrafo primeiro no artigo 1009 que ele diz o seguinte: as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Esse dispositivo me parece o seguinte: lá no CPC, agora você tem decisões interlocutórias que são submetidas ao agravo de instrumento e decisões interlocutórias que não são submetidas. Tal como no processo do trabalho, as decisões interlocutórias, como regra, não se submetem a recurso imediatamente. E aí essas que não se submetem a recurso imediatamente, ele vem e diz que ela não será coberta pela preclusão. Então ele já está indicando que, como eu não tenho um mecanismo de impugnação imediato, ela não se sujeita à preclusão. De modo então que ela será impugnada no momento do recurso, tal como no processo do trabalho. Então, quando eu tenho uma nulidade levantada lá na audiência, ela não precisa ser impugnada imediatamente ali, porque não gera preclusão. Se ela não pode ser impugnada imediatamente, eu não tenho a preclusão naquele momento. E o momento adequado para impugnação, o próprio artigo 893, parágrafo 1º da CLT já diz que as decisões interlocutórias serão impugnadas no momento da decisão final. E aí é interessante destacar que agora esse dispositivo possibilita, inclusive, que o vencedor possa impugnar aquela decisão interlocutória que foi desfavorável a ele. Um exemplo clássico que nós temos. Vem o reclamante e quer ouvir uma testemunha. Aí o juiz indefere. Não vou ouvir a testemunha. A meu juízo, uma decisão interlocutória. Ele não pode impugnar imediatamente ali. Só que aí chega na decisão judicial, é favorável a decisão a ele. Se é favorável, ele não tem interesse de apresentar o recurso ordinário. Mas a parte contrária apresenta o recurso ordinário. E ele diz o seguinte: se for dado provimento ao recurso ordinário, como eu não ouvi a minha testemunha, eu posso ser prejudicado. Já pensando nisso, o novo CPC vem e diz: então agora, esta decisão interlocutória que foi desfavorável lá atrás e você não pôde impugnar, você pode trazê-la nas contrarrazões impugnando. De modo que, inclusive, a parte contrária vai contrarrazoar as contrarrazões. O que significa que, sendo dado provimento ao recurso ordinário, passa a analisar essa nulidade levantada pelo reclamante nas suas contrarrazões. Então, me parece que esse dispositivo fecha esse sistema e que, de certo modo, inviabiliza essa necessidade do protesto, tal como a gente vê reiteradamente nas audiências judiciais. Como não tem muito tempo, eu vou trazer aqui um outro tópico importante, até levantado pelo Dr. Sérgio, que é a sentença, e aqui eu vou só trazer alguns aspectos relevantes aqui quanto à sentença que eu vi no dia a dia, que é o quê? Este inciso 4º, que ele é o que vai mais trazer problema. O inciso 4º do 489, parágrafo 1º, ele fala que a decisão será omissa se o juiz não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Esse dispositivo, ele, de certo modo, muda um pouco a ideologia do entendimento do próprio STF, que o juiz simplesmente tinha um livre convencimento e bastaria ele fundamentar a sua decisão com argumentos condizentes com aquele processo, que a decisão estaria devidamente fundamentada. Agora o novo CPC vem e restringe um pouco essa atuação do juiz e, de certo modo, impõe que o juiz analise todos os fundamentos levantados pela parte vencida. E aí o que diz a doutrina, então, é: quanto ao vencedor, se ele levanta diversos argumentos, o juiz não precisa ir atrás de todos,
até porque ele não vai ter interesse de recorrer. Agora, quanto ao vencido, aí ele teria que analisar todos os fundamentos, desde que esses fundamentos não sejam subordinados a outro. Porque se o juiz já afasta o principal, evidentemente que ele não precisa discutir os outros fundamentos. Mas eu tenho visto, e principalmente o próprio TST, já abriu uma discussão para aquilo que a gente tinha antigamente. E olha o que diz uma decisão do ministro José Roberto Freire Pimenta. Para que se tenha por atendido o dever condicional de fundamentação de todas as decisões judiciais, basta que nessas enfrentem, de forma completa e suficiente, todas as questões necessárias aos deslindes da controvérsia. Ele, de certo modo, ele remonta aquilo que nós tínhamos antigamente, porque ele deixa a critério do próprio julgador definir quais são as principais questões ali a serem analisadas propriamente dito. E não os fundamentos levantados pelas próprias partes. Ele deixa, então, para o próprio julgador analisar se aquela discussão ela é relevante ou não para aquele processo. O que, de certo modo, é interessante porque nós sabemos que tem diversos fundamentos levantados, principalmente pelos reclamados, que não tem nenhuma pertinência ali com o caso, e não tendo nenhuma pertinência pelo caso, não seria necessário mesmo a manifestação do juiz. Mas confesso que este ponto aí nós ainda vamos ter muita discussão quanto a ele, até porque algumas decisões já começam a admitir embargos de declaração, já anular as decisões, porque elas não estão atendendo a todos os fundamentos. E aqui no processo do trabalho, na incidência desse dispositivo de forma nua e crua, ele é muito prejudicial, porque nós sabemos que aqui a gente tem uma acumulação objetiva muito grande. E aí você tem diversos pedidos, se o juiz tiver que afastar todos os fundamentos deduzidos, lá daquela contestação de 60 páginas, em regra, você não vai conseguir julgar no processo seguinte. Mas a sistemática aqui, me parece que nós temos que adotar, neste artigo 489, inciso 4, é analisar, de fato, aqueles fundamentos que são eficazes a afastar a conclusão do julgador. Então, se aquele fundamento ele não é eficaz a afastar a conclusão do julgador, até porque ele ou é subordinado, ou ele é relacionado àquilo que o juiz já decidiu, esses fundamentos aí o juiz não precisaria adentrá-los. É evidente que isso daí é só na prática que a gente consegue visualizar quais são esses fundamentos subordinados ou quais são os fundamentos totalmente independentes, tá? Um outro aspecto, e esse principalmente no que tange aos tribunais, é a súmula 393 que foi alterada. E o que? Essa súmula 393, o TST trouxe a sistemática do artigo 1013, parágrafo 3º para o CPC. E aí olha o que o TST diz. Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013 do CPC de 2015, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos. Eu quis trazer essa súmula por quê? Este artigo 1013, ele inova naquela teoria da causa madura que nós tínhamos, e ele traz uma possibilidade muito grande do tribunal já julgar, inclusive quando tem omissão de julgamento de alguns pedidos. Então, ele, de certo modo, afasta aqui o duplo grau de jurisdição, e a tese majoritária é que esse duplo grau de jurisdição não é constitucional. Não é uma norma puramente constitucional, então ele pode ser afastado por norma infraconstitucional. Então aqui o TST vem e aplica isso ao processo do trabalho. E por que eu trouxe esse aspecto aqui? Um dos pontos do artigo 1013, parágrafo 3º, é a possibilidade do tribunal julgar quando não foi julgado um pedido. Então quando tem omissão. E nós sabemos que quando tem omissão, a parte deve interpor os embargos de declaração. Mas a partir do momento em que o próprio novo CPC, no seu artigo 1013, já fala que o tribunal já pode julgar um pedido omisso, ele, de certo modo, afasta a obrigatoriedade dos embargos de declaração. Então, neste caso aqui, os embargos de declaração passam a ser facultativos. Mas os tribunais começam a ter muita restrição em aplicar esse dispositivo. Por quê? Porque
ele está atuando no dever do magistrado. Seja na hipótese dele não julgar pedido, seja na hipótese dele não fundamentar adequadamente a sentença. Porque em ambos os casos, o artigo 1013, lá no parágrafo 3º, inciso 3 e 4º, ele fala que o tribunal já tem que julgar diretamente. Então, se o juiz deixa de julgar um pedido, embora eu tenha, de certo modo, a declaração de uma nulidade daquela decisão judicial, eu não vou determinar o retorno dos autos à origem. E aí o tribunal já vai ter que julgar aquele pedido. Do mesmo modo, quando eu tiver ausência de fundamentação, ao invés de determinar o retorno dos autos à origem, o tribunal já vai julgar aquele recurso. E isso tem criado muita restrição dos desembargadores, principalmente, no sentido de que eles estariam atuando no próprio local, no próprio lugar do julgador, que já teria que ter feito isso lá embaixo. Então eles anulam e mandam descer o processo. A ideia do novo CPC, neste aspecto de efetividade da tutela jurisdicional, é impor um dever aos desembargadores no sentido de já julgar. Mas aí é interessante destacar o seguinte, principalmente quando se tratar de ausência de fundamentação, a ausência de fundamentação lá na decisão do tribunal, ela deve ser fracionada. Como assim? Primeiro deve ser declarada a ausência de fundamentação, então anulada a decisão judicial, para entrar como critério de anulação de decisão judicial. E depois fazer o julgamento de forma fundamentada daquele pedido. Até porque, em alguns aspectos, nós sabemos, principalmente merecimento, esse tipo de coisa, a anulação gera alguns reflexos aí para o magistrado. E aí é interessante, então, que embora o tribunal tenha esse dever já de decidir uma decisão que não foi fundamentada, nós não podemos deixar de adotar esse aspecto da anulação da decisão judicial, senão os juízes de primeiro grau também não vão se preocupar nesta fundamentação, tá? E aqui, como meu tempo é curto, eu não vou me alongar muito, eu só quero falar mais um aspecto disso. Suponhamos que o tribunal, lá na hora que ele vai decidir um processo que não tem um pedido, ele decide um processo que não tem um pedido e, ao invés dele aplicar este dispositivo e já julgar esse pedido, ele determina o retorno dos autos à origem. Desta decisão judicial aí, é cabível algum recurso? Porque se trata de uma decisão interlocutória que vai determinar o retorno à origem, vai anular a decisão judicial e o juiz vai ter que proferir uma outra decisão, seja para incluir um pedido que não foi julgado, seja para ampliar a fundamentação ali e analisar todos os aspectos. Como é uma decisão interlocutória, teoricamente não caberia recurso. Mas o TST, na súmula 214, na sua linha A, ele diz o seguinte: cabe recurso de revista quando eu tenho uma decisão do TRT, então eu tenho uma decisão interlocutória do TRT que contraria uma súmula OJ. E a partir do momento em que o TST alterou a súmula 393, ele impôs a aplicação do artigo 1013, parágrafo 3º. O que significa que o não atendimento deste dispositivo, além de não atender a lei, também não vai estar atendendo a súmula 393. O que significa que desta decisão vai caber recurso de revista imediatamente, tá? Toda essa sistemática aqui eu quis trazer, até porque agora, dentro dos tribunais, eu entendo que esta ideia da primazia da decisão de mérito, e aí vícios processuais, todas foram muito exaltadas no novo CPC. E ao ser muito exaltada no novo CPC, a gente ataca muito a jurisprudência defensiva que vinha aflorando principalmente nas cortes superiores. E agora, com o novo CPC, ele vem com uma ideia de saneamento de vícios processuais, seja na instância originária, seja também nas instâncias recursais. Outro tema que eu acho que vou deixar para a gente falar, que é o incidente de desconsideração da parcialidade jurídica, e esse eu vou deixar para pontuar, principalmente na hora que vierem as questões, porque é um tema do dia a dia dos magistrados que tem atormentado bastante, principalmente a procedimentalização desse incidente de desconsideração. Ok, perfeito, muito obrigado.
Vamos agora iniciar a segunda etapa das nossas atividades, envolvendo então o recebimento das perguntas, as indagações dos nossos participantes e as respostas respectivas. Aí então, se não me engano, já recebemos algumas questões, não é isso? Eu acredito que elas serão colocadas no quadro para que possamos então já discutir e examinar as nossas respectivas respostas. Ok, deixa eu ver aí. Pronto, a primeira pergunta é de Ana Cláudia Petrucelli, minha colega, então, né, lá de Jaboatão. Gostaria de saber se é possível continuar deferindo o parcelamento do valor da execução nos moldes do artigo 745-A do antigo Código de Processo Civil, à vista do disposto no artigo 916, parágrafo 7º do novo Código de Processo Civil e da Instrução Normativa número 39 de 2016 do TST. É uma integração interessante, né? Eu já examinei também essa questão porque a Instrução Normativa 39, editada pelo TST, que eu interpreto como uma diretriz orientadora para os magistrados, eu não tenho essa interpretação de que se trata de uma imposição, um regramento imposto aos magistrados, é apenas uma referência para que nós possamos saber como entende o TST sobre essa ou aquela matéria do CPC 2015. Ela estabelece no seu artigo 3º aqueles dispositivos que o TST entendeu como aplicáveis ao processo de trabalho, sem prejuízo de outros que também poderiam ser aplicáveis. E no artigo 3º da Instrução Normativa número 39, no seu inciso 21, se não me engano, nós temos a expressa previsão da aplicabilidade ao processo de trabalho do artigo 916 do CPC 2015 e de seus parágrafos ao processo de trabalho. E lá a sistemática, ela é uma disciplina um pouco diferenciada, ela prevê como direito, né, do executado, dentro do prazo para embargos, em fazendo um depósito de 30% do valor devido, requerer que o valor remanescente, né, de 70%, ou então inferior, se ele fez o depósito em percentual superior aos 30%, mas aquela parte remanescente pudesse então ser pago de forma parcelada, né, parcelada em até 6 vezes. No caso aí, a disciplina do artigo 916, ela estabelece que o magistrado, ao receber esse requerimento, ele vai inclusive ouvir a parte exequente para então se pronunciar. A Ana Cláudia quer saber se ela pode continuar aplicando a técnica que era adotada no CPC anterior. Fazendo referência expressa ao CPC anterior, seria uma incongruência técnica, porque aquele CPC se encontra, né, revogado, ele foi expressamente revogado pelo novo. Agora, o pensamento, a estruturação daquele procedimento adotado quanto à questão de eventual parcelamento, eu acredito que estaria dentro, né, do poder diretivo do magistrado na condução da respectiva execução. Entretanto, como o TST estabeleceu, né, no seu entendimento consagrado na Instrução Normativa número 39, que seria então o direito da parte executada de, ao depositar 30%, né, e formular esse requerimento dentro do prazo para embargos, requerer que a parte remanescente seja, né, paga em parcelas até 6 vezes, a interpretação que provavelmente irá prevalecer no âmbito do Tribunal Regional e, eventualmente, se a questão chegar, né, ao TST, será no sentido que é um direito do respectivo executado quando satisfeitos os respectivos requisitos previstos no artigo 916. Então, seguir um procedimento diferente pode se querer fundamentar na ideia do poder de direção que o juiz tem, inclusive na fase de execução, mas vai tornar eventual posicionamento que venha contrariar o artigo 916 ou seus parágrafos, vai tornar essa conduta vulnerável a uma posterior reforma por parte da instância superior, caso essa questão venha a ser afetada. Então esse é o meu entendimento. Eu prefiro interpretar que, né, nós devemos aplicar o 916 com a seguinte ressalva: eu acho que a hipótese 916 ocorre para aqueles executados que estão em uma situação de, se não insolvência total, insolvência parcial. Aqueles executados totalmente
solventes, que têm condições de bancar, continuamos seguindo a diretriz envolvendo a utilização do bloqueio de conta bancária para então, em cima daquele bem que tem a preferência na escala hierárquica dos bens penhoráveis, que é o dinheiro, para primeiro buscar o pagamento, né, pagamento da dívida mediante a apreensão do valor em pecúnia. Isso é a regra geral. São aquelas outras situações nas quais, por exemplo, o respectivo executado não teria valores disponíveis para permitir o bloqueio mediante o Bacenjude, que nós então poderíamos ir por outros meios de constituição e então o executado, para evitar de repente a penhora de determinado bem que ele interpreta como relevante para o prosseguimento de sua atividade empresarial, ele prefere não, olha, eu vou pagar então 30% agora de cara e solicito que o restante seja parcelado nos moldes do artigo 916. Acredito que a incidência vai ser mais nessas situações envolvendo executados que têm uma certa dificuldade de pagar. Aqueles que têm dinheiro disponível na respectiva conta para um eventual bloqueio, na hipótese de ele não ter pago espontaneamente, eu acredito que nós vamos ter que bloquear o valor total e isso é o que vai servir de primeiro passo para o cumprimento integral da respectiva sentença. Então essa é a minha interpretação quanto a essa pergunta da minha colega Ana Cláudia. Eu vou então agora ouvir a próxima pergunta para fazer a leitura e aí então o nosso querido convidado vai fazer a respectiva resposta. Seria então essa segunda de Alex Sampaio Nunes, né? Quanto à discussão acerca da aplicação supletiva do novo CPC ao processo de trabalho, gostaria de saber o posicionamento dos senhores quanto à aplicação da multa a que se refere o artigo 523 do novo CPC. Eu acredito que é o 523 para o primeiro, né? Em que no CPC anterior era o artigo 475J. É uma ótima pergunta aí, Alex, aí eu deixo para o Miessa iniciar a resposta a essa indagação. Quanto à multa do artigo, o antigo 475J e sua aplicabilidade agora no artigo 523, parágrafo 1º do CPC atual. Alex, vou até retomar aqui um pouquinho a questão anterior. Também concordo com o Dr. Sérgio a respeito da colocação. Gostaria de uma pontuação. Parece que agora o novo CPC, ao criar essa possibilidade do parcelamento do débito, ele dá um direito ao executado de parcelar. De modo que, quando o exequente vai se manifestar, ele só não pode concordar se não estiverem preenchidos os pressupostos do artigo 916. Então, ele dá um direito ao executado para isso. E com base nessa sistemática, o CPC restringe esse direito aos títulos executivos extrajudiciais. Uma vez que os títulos executivos judiciais, como criado pelo próprio judiciário, já geram uma imposição e já um reconhecimento ali de toda aquela discussão. Então restringe a discussão. Então tem uma razão de ser dessa restrição do parágrafo 7º do artigo 916. De modo que, a meu juízo, esse dispositivo, inclusive no processo de trabalho, deve ser aplicado só aos títulos executivos extrajudiciais. Nos judiciais, a gente não dá esse direito ao executado. Nos judiciais, o máximo, nós podemos trazer aqui a própria conciliação. E aí, na conciliação, a gente pressupõe vontade mútua, vontade do próprio exequente em querer parcelar ou não aquela dívida. Então, a meu juízo, esse dispositivo aí, ele não se aplica aos títulos executivos judiciais e tão somente nos extrajudiciais. Nos judiciais, a gente manteria a sistemática da necessidade de conciliação para que a gente possa fazer esse parcelamento do débito. Quanto ao segundo questionamento, que é o do Alex, que é a antiga multa do 475J, né, que é agora a do 523. O TST, na instrução normativa número 39, também tem o mesmo entendimento, Dr. Sérgio. A instrução normativa, ela só norteia, evidentemente que ela não tem nenhum aspecto impositivo, até porque ela não é uma lei, senão ela seria inconstitucional de fato. Ele não fala a respeito desse dispositivo. Ele lá nas considerações, ele já diz que não vai se manifestar a respeito do 523, porque daí será analisado, já tem um procedimento para fazer um julgamento lá pelo próprio plenário para a SDI, né, do TST, para sedimentar este entendimento de aplicação ou não.
E aí, como nós temos aí repetitividade, essa decisão aí ela vai ter um efeito obrigatório, vai diminuir um pouquinho essa discussão. Mas, a meu juízo, tem que aplicar. Desde a época do 475J, não me parece razoável, e aí sobre o aspecto da razoabilidade num primeiro momento, a gente imaginar que dentro de uma justiça social nós vamos ter um mecanismo de efetivação da tutela jurisdicional menor do que lá no próprio processo civil. E lá, então, ele tem um mecanismo de imposição de multa, aplicação de multa para que a parte cumpra, efetive a tutela jurisdicional, que já está, inclusive, transitada em julgado, e aí nós vamos aqui e nós não vamos aplicar ao processo de trabalho, sabendo que agora tem essa possibilidade, inclusive, antes do trânsito. Sobre o aspecto procedimental, que é o que trava a aplicação desse dispositivo, porque vem os tribunais, no primeiro momento o TST, e aí os tribunais regionais começaram a sumular essa temática. Claro que primeiro os tribunais regionais começaram a decidir, mas eles ainda não tinham súmulas a respeito disso, mas agora eles começaram a criar diversas súmulas de não aplicação do antigo 475J e agora do 523. E o grande problema era a incompatibilidade com o processo do trabalho, principalmente sobre o aspecto procedimental, porque aqui a gente tem o prazo de 48 horas para que a parte possa cumprir a decisão judicial, enquanto esse dispositivo dá um prazo de 15 dias. A meu juízo, o artigo 523 está dentro do cumprimento voluntário da decisão judicial. Então é uma fase prévia à execução propriamente dita. E aí nessa fase prévia você concede a possibilidade da parte pagar de forma voluntária. Se ela não pagar nos prazos dos 15 dias, sob esse aspecto voluntário, incidência de 10%. E aí a gente inicia o artigo 880 da CLT normalmente. Então é um procedimento prévio ao próprio artigo 888. A gente não precisa ficar mudando o prazo de 48 horas, adaptando o processo do trabalho, e simplesmente incluir essa fase como uma fase voluntária. A gente está incluindo tanta coisa no processo que não deveria ser incluída, incidentes que deixam o processo reto, e isso que é para dar efetividade a gente não inclui, porque está mudando o procedimento trabalhista propriamente dito. Então me parece que é plenamente aplicável ao processo do trabalho, seja pela efetivação da tutela jurisdicional, seja pela compatibilidade com o processo do trabalho, o artigo 523. E ele é aplicado antes do artigo 880, uma fase procedimental de execução voluntária, ou na verdade de cumprimento voluntário da decisão, e depois que a gente entra na execução propriamente dita. Perfeito então, MS. Eu concordo, né, integralmente com essa sua posição. Inclusive eu já defendi isso várias vezes para alguns queridos amigos ministros do TST, já que lá há a predominância do entendimento acerca da não aplicabilidade, anteriormente em relação à multa do 475J e agora em relação ao 523 para o primeiro. É possível, de repente, que no futuro nós possamos ter uma mudança de visão. Eu costumo dizer que eu acredito que no futuro, daqui a 10, 15, 20 anos, os estudiosos do direito processual do trabalho vão olhar para trás e não vão acreditar que passamos a ter um período no qual havia dúvida acerca da aplicabilidade ou não dessa multa ao processo do trabalho. Porque num sistema processual no qual nós temos, né, como objeto verbas de natureza alimentar, se compreender que é possível a um empregador não cumprir a legislação, depois ele é acionado judicialmente, há uma condenação judicial para que ele cumpra a legislação, e ainda assim ele manter-se inerte, e depois iniciar-se uma fase de execução forçada, sem que haja qualquer espécie de sanção em virtude dessa conduta de inércia diante de uma decisão judicial, é absolutamente, no meu direito, intolerável. Eu não consigo entender como razoável essa postura. Mesmo antes do surgimento da multa do 475J ao CPC, no CPC anterior, eu já achava uma incoerência total. O sistema não prevê de imediato a previsão de que, em não cumprir espontaneamente a decisão, deveria incidir alguma forma de sanção e aí, em seguida, iniciar-se a fase de execução. Então, meu entendimento se enquadra perfeitamente com a sua exposição. Mas vamos então agora para a próxima indagação
ela vem de Patrícia Cordeiro Lopes. Boa tarde. O atual CPC não trouxe detalhamento sobre requisitos e regramentos de medidas acautelatórias, de arresto, sequestro, etc. Contudo, faz referência a tais medidas no capítulo das tutelas de urgência, sem detalhar requisitos ou outras regras específicas. A fundamentação para sua concessão poderá ser buscada na antiga doutrina do CPC de 1973? Interrogação. Interessante, muito interessante sua pergunta, Patrícia. Veja, o legislador de 2015, ao consagrar o nosso CPC, ele unificou nossos regramentos em relação à tutela cautelar e em relação à antecipação de tutela, no 5º livro da parte geral do novo CPC, que recebe o título de tutela provisória. Então nós temos um único instituto agora que vai englobar tanto aquelas medidas que nós chamávamos de medidas cautelares, sejam as nominadas, sejam as denominadas, como também aquelas nossas medidas antecipatórias. E eu chamo a atenção que, como esse livro se encontra na parte geral do novo CPC, esses regramentos elas não se restringem a serem aplicados àquelas ações diretamente disciplinadas pela parte especial do novo CPC, mas sim todas as ações de natureza não penal devem seguir as diretrizes desse livro 5, que essa parte geral do novo Código de Processo Civil, ele não se buscou ficar restrito àquela dimensão das ações cíveis típicas. A ideia de um sistema geral de tutela jurisdicional, de instrumentalização processual, que se aplica então a todas as formas de manifestação de ações judiciais na esfera não penal. Então, bem, os artigos 294 até 311 disciplinam a tutela provisória, que o legislador dividiu em tutela provisória de urgência e tutela provisória da evidência. O principal elemento diferenciador entre um e outro nessa classificação é que a tutela de urgência ela se baseia primordialmente em cima da ideia do periculum in mora. O artigo 300 do CPC 2015, ele estabelece que para a concessão da tutela provisória é necessário preencher 2 requisitos. A probabilidade do direito, algo semelhante ao que nós chamávamos de fumaça de bom direito, fumus boni iure, ou plausibilidade do direito invocado, e do outro lado, o periculum in mora manifestado por qualquer um de 2 meios, ou pelo perigo de dano, ou pelo risco de inutilidade do processo. Qualquer dessas 2 formas manifestam, então, perigos decorrentes da mora processual. Satisfeitos, então, esses 2 requisitos, se pode conceder uma tutela provisória de urgência, tanto na forma de uma medida acautelatória, que vai apenas conservar, preservar, sem adiantar os efeitos da tutela final pretendida, como por meio de uma medida de tutela provisória de urgência antecipada. Essa que revela caráter satisfativo no sentido que produz efeitos e coincide com os efeitos da tutela final pretendida. A tutela provisória de urgência, ela tem como principal elemento de sua fundamentação, da sua concessão, o periculum in mora, que é diferente da tutela da evidência, que é disciplinada pelo artigo 311. E lá, nesse dispositivo, o legislador estabeleceu que não há necessidade de demonstrar o periculum in mora, demonstrar que há risco de dano ou ameaça à utilidade do processo. Basta apenas que estejam nos autos presentes elementos que permitem o enquadramento da hipótese em qualquer um daqueles 4 incisos do artigo 311, que estabelece hipóteses de alta probabilidade de acolhimento da pretensão da parte postulante. Daí o nome tutela da evidência, porque o direito estaria evidente nessas situações previstas nos quatro incisos do artigo 311. Pois bem, a pergunta é, em relação às medidas acautelatórias próprias de uma tutela provisória de urgência, já que um outro elemento diferencial secundário é que a tutela da evidência, ela sempre vai revelar natureza satisfativa, ou seja, índole antecipatória, por implicar um adiantamento dos efeitos da tutela final pretendida. Mas a tutela de urgência pode ser tanto na forma de uma medida antecipatória, que terá esses efeitos satisfativos,
em virtude dessa coincidência, como também por medidas acautelatórias. Então a tutela de urgência, de fato, pode ser materializada por meio de medidas acautelatórias. Aí qual foi a opção do legislador? Antes, no CPC de 73, ele fez uma opção estabelecendo medidas cautelares nominadas, específicas, disciplinadas a partir do artigo 813, que começava disciplinando o arresto ou situações que justificavam a concessão do arresto, e depois no artigo 814 prevendo os requisitos do arresto, prova literal de dívida líquida e certa, prova documental de qualquer uma daquelas hipóteses descritas no artigo 813. Então, cheio de requisitos para a concessão daquela medida cautelar nominada. Nominada no sentido de ser expressamente disciplinada pelo CPC. E depois outras medidas nominadas, como sequestro, veio em seguida, a produção antecipada de provas, a exibição, e outras medidas cautelares expressamente previstas pelo legislador. E também no CPC anterior, a previsão no artigo 798 do Poder Geral de Cautela do Juiz para conceder outras medidas não previstas pelo legislador, né, na forma de medidas cautelares inominadas ou inespecíficas, não previstas, não tipificadas pelo legislador. Então, o legislador antigo, do CPC de 73, ele utilizou essas duas vias, ou medidas cautelares nominadas, ou medidas cautelares inominadas. As nominadas previstas em lei com requisitos específicos, as inominadas, né, que exigiam apenas a satisfação daqueles requisitos gerais de periculo in mora e fumus boni iure para sua concessão, preenchendo o vazio deixado pelo legislador, que não podia prever todas as medidas eventualmente necessárias em toda e qualquer situação que precisasse de uma tutela cautelar. Então, era a técnica anterior. O CPC de 2015, o legislador, nesse código, ele fez uma outra opção. Ele preferiu simplificar. Nós temos a tutela provisória de urgência, que pode ser na forma de uma medida antecipada ou de uma medida acautelatória, sem a previsão de tipos específicos. De fato, a menção ao arresto e a menção ao sequestro, né? No texto aí, eu esqueci exatamente qual é o artigo, se é o artigo 304, 305, 306, mas um dos dispositivos realmente menciona expressamente, mas de forma exemplificativa, né? Sem descrever exatamente o que seria, e para isso nós vamos ter que recorrer, de fato, à doutrina anterior para entender o que é um arresto, aquela medida cautelar destinada a assegurar a viabilidade de uma futura execução por quantia certa. O que seria um sequestro? Aquela medida cautelar que visa assegurar a viabilidade de uma futura execução de entrega de coisa determinada. Então nós vamos ter que ter essas noções doutrinárias, mas não os requisitos. O legislador preferiu simplificar, exigindo apenas probabilidade do direito e perigo de dano ou risco de inutilidade do processo. Requisitos gerais. Por quê? Porque isso facilita para o próprio magistrado. No sistema antigo, para conceder uma medida cautelar de arresto, ele tinha que satisfazer todos os requisitos do artigo 814, baseando-se naquelas hipóteses do artigo 813. Isso amarrava muito o magistrado. O legislador de 2015 ele fez a opção: não vou fazer isso. Vou estabelecer requisitos gerais. Probabilidade do direito, risco de dano ou perigo de inutilidade ao processo. Pronto. Satisfeito esses requisitos, o juiz pode considerar a medida necessária, adequada, para evitar que se materialize aquele dano, ou que ocorra aquela situação de inutilidade do processo. E isso ele pode fazer tanto adiantando os efeitos da tutela final, mediante uma medida antecipatória, ou ele pode optar por conceder uma tutela acautelatória, que vai apenas preservar ou conservar, como é o caso do arresto. Vai tornar indisponível uma parte do patrimônio do devedor suficiente para garantir a futura execução por quantia certa, como se fosse uma espécie de pré-penhora, né? Ou então, no caso do sequestro, vai retirar aquele bem do domínio daquele devedor que estaria pondo em risco a integridade física daquele bem litigioso, para entregar a um depositário e garantir que, quando chegar a hora de entregar aquele bem, o bem estará incólume. Então, o legislador adotou essa sistemática para facilitar o manuseio dos respectivos instrumentos. Então, você pode sim recorrer à doutrina antiga para entender, né, o que seria o arresto, o que seria o sequestro, em termos gerais, mas não no sentido de exigir agora os mesmos requisitos que a antiga legislação estabelecia e que o legislador de 2015 entendeu dispensável, bastando a satisfação daqueles requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Então, esse seria o meu entendimento acerca da respectiva questão.
né? O Miesa poderá complementar se entender adequado, e eu passo a ler então a próxima pergunta que será dirigida ao nosso querido visitante. Essa próxima pergunta é a de Sérgio Romero Escorel Ribeiro. Boa tarde. O artigo 76 do novo CPC atribui ao magistrado a estipulação de prazo para sanar irregularidade e representação da parte. E, por outro lado, o parágrafo único do artigo 932 dispõe que, antes de considerar admissível o recurso, o relator concederá prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. No entendimento dos senhores, qual seria o aplicável para sanar irregularidades de representação processual no âmbito dos regionais trabalhistas? Interrogação. Passo, então, ao nosso querido Miesa para, então, responder a essa indagação. Ao entendimento anterior, eu também entendo do mesmo modo que o Dr. Sérgio. Acho que, uma forma que ele disse quanto ao artigo 523, daqui uns 10 anos, esse dispositivo não vai ser muito... Se ele ainda existir, né? Nós vamos ficar perguntando o que é arresto, sequestro, porque aí já não vai ter mais tanta referência ao CPC de 73. A doutrina vai meio que balizar pelo CPC de 73, mas acho que houve um equívoco aí, propriamente dito, no momento de fazer esse dispositivo, e acabaram deixando só de forma exemplificativa, mas não havia necessidade. E como o Dr. Sérgio falou, basta o preenchimento dos requisitos ali da probabilidade e do currículo mora que você já vai ter o deferimento, então destrava totalmente essa ideia de ter que ficar se observando aqueles requisitos legais para conceder. Tange ao segundo questionamento, eu acho que até houve, salvo engano aí, se estiver errado pode me corrigir, houve uma troca de dispositivo. Na verdade o dispositivo é o 104, né? O artigo 104 que tem um prazo estabelecido. O 76 ele não tem prazo estabelecido propriamente dito, ele deixa para o juiz definir o prazo da regularização. O 104 é aquele que admite a atuação por atos urgentes, então, ou o ato para afastar uma preclusão, que agora o novo CPC admite, ou para afastar uma decadência, ou a própria prescrição ali do direito, você pode atuar sem ter procuração nos autos. E aí ele cria um ato condicional no 104. Fala, olha, se você não apresentar no prazo de 15 dias, você pode pedir a prorrogação desse prazo, e aí, ultrapassado o prazo total, teu ato vai ser ineficaz. Então, ele torna ali um ato condicionado e já estabelece um prazo. E, de fato, a gente acaba tendo esta possibilidade lá no tribunal. É possível interpor um recurso, então, suponhamos que eu troque de advogado no momento da interposição do recurso. Aí é possível que eu troque de advogado. E o advogado ali pode atuar sem ter procuração nos autos, porque a interposição do recurso é um ato para afastar uma preclusão. E principalmente a preclusão máxima, que é a formação de coisa julgada. Então é possível ele interpor o recurso sem ter uma procuração nos autos. Só que aí fica essa discussão. Nós vamos aplicar o artigo 104 com o prazo dos 15 dias, ou aí, havendo uma irregularidade de representação, eu vou aplicar o prazo dos 5 dias. É bem interessante essa discussão, e o TST, de certo modo, se antecipou a ela e modificou a súmula 383. Aparentemente, a gente deveria aplicar tão somente o artigo 104, porque ele tem prazo próprio. É um prazo de 15 dias, um prazo legal, e não tem prorrogação automática. Eu preciso postular ao juiz que prorrogue por mais 15 dias. Então, o primeiro prazo é um prazo legal e o segundo prazo é um prazo judicial. Então, ali eu teria o estabelecimento desses prazos aí, 15 mais 15. Se eu não preenchesse, aí eu teria um vício de representação. E aí, de certo modo, não produziria efeito. E aí ele é efeito automático. Já no 932, ele impõe que o relator intime a parte para regularizar. Então ele tem um ato de determinação do judiciário para intimar. Enquanto o 104 é automático, o 932, parágrafo único, ele impõe que o próprio relator determine que se regularize esta representação. Que isso, de certo modo, é um vício de representação.
O TST misturou esses dois dispositivos. E a doutrina, inclusive no processo civil, ela também acaba misturando esses dois dispositivos. Eles aplicam este prazo de 5 dias também quando eu estiver falando de ato praticado para interposição de recurso. E aí, como eu tenho um prazo, teoricamente, lá na fase recursal, que é de 5 dias, eu, ao invés de aplicar o prazo de 15 dias, eu passo a aplicar de 5 dias. Só que aí tem uma diferença essencial, que é o quê? Ele é automático. Eu não pressuponho intimação do relator. Porque quando eu estou falando de uma irregularidade de representação, então eu tenho um vício lá na minha procuração. Eu já tenho procuração nos autos, só que eu tenho uma irregularidade, faltou o nome do reclamante. E isso é verificado lá em grau recursal. Nesta hipótese, aí eu preciso intimar a parte para, no prazo de 5 dias, regularizar aquela representação. Aí é o item 2 da súmula 383. Agora, se eu pratiquei um ato urgente sem ter procuração nos autos, esse prazo dos 5 dias, ele escoa automaticamente. Não precisa o relator necessariamente intimar a parte, porque aí, como é um ato condicional, ele te possibilita a prática do ato, que é um ato ali momentâneo, ele te possibilita, mas ele possibilita ele sob condição. Você tem que realizar o ato no prazo de 5 dias, e se você quiser a prorrogação, você que tem que pedir para o juiz. E aí o juiz te defere mais 5 dias. Senão o ato vai ser ineficaz. Em resumo, da conjugação desses dispositivos lá na fase recursal, o TST veio e sedimentou, de certo modo, esta discussão até antes dela iniciar, que é um problema, né, como eu já anunciei. Aí o TST mudou a súmula 383 e ele disse exatamente isso. Se eu tenho a prática de um ato por um advogado que não tinha procuração nos autos, porque ele não atuava no processo, aí isso daí eu considero a prática de um ato para afastar uma preclusão, e aí ele tem 5 dias automático, prorrogável por mais 5 dias desde que ele postule. Se ele já tinha procuração nos autos, aí neste caso ele não pode se valer do artigo 104. Aí, neste caso, se tiver um vício de representação, aí é necessário que o próprio relator intime a parte para regularizar, tá? Isso hoje, de certo modo, perde um pouco a discussão. Poderia acontecer muito mais no agravo de instrumento, quando a gente tinha ele por instrumento. A parte deixava de juntar a procuração lá quando ela já atuava nos autos, tá? Aí hoje em dia, inclusive nessa hipótese de regularização do agravo de instrumento, se fosse o caso, também tem um dispositivo expresso que impõe que se intime a parte para a regularização. Enfim, hoje a única coisa que a gente tem que diferenciar é o prazo vai ser o mesmo na fase recursal, mas a única coisa que tem que diferenciar é, se for a prática com base no 104, ele é automático, não precisa de intimação pelo relator. Se não for este ato aí do 104, aí há necessidade de aplicar o parágrafo único, e de modo então que eu preciso ter a intimação pelo relator para começar a iniciar o prazo dos 5 dias. Tá ok? Passo de volta aí a palavra para o Dr. Sérgio. Ou você quer que eu leia a próxima questão? Ok, essa, né? Ok. Bem, essa próxima pergunta é uma pergunta, inclusive, que você quase que antecipou quando você mencionou que iria abordá-la posteriormente. Ela é de Gayson Bezerra Almeida, lá da Vara de Catende. Embora seja razoável a criação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a aplicação às demandas trabalhistas, a sua aplicação, não gera uma perda de agilidade processual? É uma ótima pergunta também. E como eu sei que você está ansioso para responder essa, eu vou só emitir minha opinião bem rápido. Nós temos pouco tempo e vou passar a palavra ao Miesa para que ele possa, então, responder também a essa indagação. Bem, eu tenho uma interpretação, não sei se é peculiar, mas eu não entendo como justificada essa resistência muito intensa que nós temos visto da maior parte da magistratura, pelo menos a considerável parte, contra o respectivo incidente. Eu entendo uma resistência inicial, especialmente quando os meus próprios colegas ouviram de uma das pessoas que acompanhou, né, a tramitação do projeto de lei, dizer expressamente que os artigos 133 a 137 do CPC 2015, que disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foram dirigidos diretamente aos juízes do trabalho.
ele mencionou isso expressamente, mesmo sendo um instrumento no Código de Processo Civil, ele foi feito pensando especificamente em controlar um pouco a atuação dos juízes de trabalho em fase de constituição judicial e a aplicação dessa teoria para, então, ir em cima de patrimônio de gestores, de administradores, de sócios. Isso, então, pode naturalmente gerar um desconforto que inicia essa reação negativa. Mas se nós formos examinar os artigos 133 e 137, eu não vejo algo tão hostil, tão ofensivo, tão nocivo ao sistema processual do trabalho. Especialmente se nós formos examinar o entendimento que o TST consagrou no artigo 6º da Instrução Normativa número 39, né? Quando ele estabeleceu o entendimento em favor da aplicabilidade, mas fez uma certa mitigação. Primeiro, estabeleceram que o juiz continua com o poder de ofício, né, aplicar essa teoria e adotar as medidas correspondentes quando está atuando na fase de execução, e a lógica aí deriva do fato de que no sistema processual trabalhista a própria execução pode ser iniciada pelo juiz de ofício. Aí o que dizer de um incidente como esse dentro dessa mesma fase? Né? O juiz pode, então, já que dentro da sistemática do incidente, disciplinado pelos artigos 133 em diante do CPC 2015, há necessidade de uma provocação, seja pela parte, seja pelo Ministério Público. Mas no processo de trabalho, na fase de execução, o juiz continua tendo, né, o poder de ofício aplicar o respectivo instituto. E também uma outra mitigação que o TST fez no próprio artigo 6º da Instrução Normativa, quando ele previu, se não me engano, no parágrafo 2º, que não haveria nenhum obstáculo à concessão, né, de uma tutela de urgência, de uma medida de tutela de urgência, envolvendo, né, a materialização da respectiva teoria de apreensão de bens ou de valores em pecúnia dos sócios, quando ele entender satisfeitos os requisitos previstos no artigo 300. Então, essa questão de perda de agilidade, eu acho que ela tem que ser contextualizada. O juiz continua com o poder de, na execução, atuar de ofício, e ainda ele pode fazer uso da tutela provisória de urgência para determinar de imediato, né, a apreensão de determinado valor, para só depois observar o contraditório, diferir o momento do contraditório, para que então possa se processar regularmente o respectivo incidente. Ele pode assim agir quando ele entende que os elementos dos autos permitem a satisfação daqueles requisitos, revelando uma situação que realmente demanda urgência. Então, com sinceridade, eu não entendo como justificado toda essa resistência, né, ao respectivo instituto. Eu talvez não chegue ao que um outro colega meu, em renome nacional, que já em mais de uma exposição, defendendo um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disse que a lógica que deve nos levar a acreditar que ele pode ser aplicado é simplesmente a lógica de que você não pode partir da premissa de que todo executado é um canalha. Esse é o argumento dele. Você não pode partir daí porque ele é desonesto, que o sócio vai querer fugir. Isso pode existir, mas não é uma regra geral que justificaria a vedação, então, a aplicação desse instituto para permitir aquela situação de livre atuação como nós tínhamos antes, sem um regramento específico. Eu talvez não chegue a esse ponto, mas eu entendo como perfeitamente aplicável e adoto também esse entendimento que o TST expôs no artigo 6º da Instrução Normativa 39. Mas eu vou deixar agora o Miessa complementar, nós temos mais alguns minutinhos, porque eu sei que ele está ansioso para abordar essa temática. Então, por favor, Miessa, pode falar. Já disse tudo aí, concordo plenamente com o que você falou. Acho que também sou desta posição. Nós devemos aplicar, de fato, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao processo de trabalho com as compatibilizações. Quando a gente fala que não vai aplicar o incidente de desconsideração da personalidade, não há compatibilidade com o processo de trabalho. Há uma perda da agilidade, tal como levantado aí pelo Geilson. Mas um grande problema que me parece inicial é nós não aplicarmos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica uma regra própria a respeito disso. E aí nós vamos aplicar o quê? O grande questionamento nós temos que fazer é exatamente esse.
nós não vamos aplicar o incidente de desconsideração, mas nós vamos aplicar o quê? Nós temos uma regra própria, nós temos aí um legislativo que criou uma norma, e nós temos aí um devido processo legal. A partir do momento que eu tenho uma norma e deixar de aplicá-la, antigamente a gente até tinha algumas diretrizes do provimento da Corredoria Geral, o que era simplesmente diretrizes, lá tinha os provimentos e tal, e hoje nem mesmo tem aquilo, porque a instrução normativa veio e revogou. Nós vamos criar aí uma situação de arbitrariedade, porque se eu tenho um regramento estabelecido na lei, definido como é o procedimento, eu simplesmente negar a aplicação deste incidente, a meu juízo a gente fere o devido processo legal. E ao ferir o devido processo legal, a gente possibilita inclusive manifestações do TST a respeito disso. Porque quando você fere e fere diretamente, neste caso a simples negação, a meu juízo, é o ferimento do devido processo legal, a gente viabiliza a interposição de recurso de revista na fase de execução, porque aí há uma violação constitucional. Então, a análise que deve ser feita é, existindo um procedimento criado pelo Legislativo, nós vamos verificar se ele é compatível ou não com o processo de trabalho nessa procedimentalização. E aí nós vamos adequar aquilo que é compatível ao processo do trabalho, e não simplesmente negar integralmente a aplicação do incidente de desconsideração. E aí alguns pontos que partem que a meu juízo, assim, a gente tem que partir da premissa, além desses levantados pelo Dr. Sérgio, é que o incidente de desconsideração, ele é um mecanismo processual criado pelo Código. E o mecanismo processual não muda o direito material. Então essa daí é uma premissa básica. Eu quero dizer isso porque os requisitos para reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica estão no direito material. Estão lá no artigo 50 do Código Civil, estão no artigo 28, parágrafo 5º, lá do Código de Defesa do Consumidor, que para nós é o artigo 28, parágrafo 5º, e continua sendo. Para nós sempre adotamos a teoria objetiva, o nosso processo é intuitivo, tal como lá o do Código de Defesa do Consumidor, e nós vamos continuar aplicando essa teoria objetiva. Isso restringe muito esta incompatibilidade aí que a gente levanta. Por quê? A partir do momento em que a gente tem uma teoria objetiva, a fase instrutória ela é muito reduzida. A fase instrutória, aqui na sistemática trabalhista, não é para discutir se houve abuso de direito, confusão patrimonial, não é exatamente isso. É simplesmente para você integralizar aquele sócio ao processo e possibilitar que ele levante algumas matérias que possam afastar essa teoria objetiva. Por exemplo, lá que ele é um sócio retirante, ele saiu da empresa há 10 anos e está sendo responsabilizado. Se não for este o caso, a fase de instrução vai ser muito restritiva. Você simplesmente vai citar o sócio para se manifestar, ele vai se manifestar, e aí aquela matéria, se não precisar de instrução processual, o juiz não vai prosseguir, não vai abrir instrução probatória. E aí, neste caso, simplesmente ele encerra a instrução probatória e já finaliza o incidente de desconsideração e inclui o sócio ali naquela execução. Sem prejuízo, evidentemente, de iniciado o incidente de desconsideração, nós termos, de fato, a própria tutela cautelar, como falada aí pelo Dr. Sérgio. E aí é plenamente possível o juiz estabelecer isso. Outro ponto aqui, só nesse finalzinho, que eu gostaria de falar é: quando você tem um incidente de desconsideração, o TST reconheceu que você tem a suspensão do processo. E isso é, às vezes, um problema que a gente tem, e boa parte da doutrina fala que há uma incompatibilidade nisso. Mas o fato de você não suspender o processo, você simplesmente nega a aplicação do incidente. Estou falando, olha, eu não vou suspender o processo, significa que eu vou estar discutindo com o sócio e vou estar penhorando o bem do sócio. Então nós estamos negando propriamente dito o incidente de desconsideração. O meu juízo tem que sim ter essa suspensão. Mas essa suspensão vai até a decisão proferida pelo juiz. Proferida a decisão pelo juiz, cabe agravo de petição. O agravo de petição tem efeito meramente devolutivo. Se ele tem efeito meramente devolutivo, acabou a suspensão, a gente prossegue a execução. E aí prossegue a execução, me parece que inclusive uma execução sob aspecto definitivo, para a gente não ter essa discussão da execução provisória. Porque aqui, neste caso, aqui a gente já está dentro de um título executivo judicial, já está criado aí um título definitivo, a gente não transforma título definitivo em título provisório.
Então, aí, neste caso aí, interpondo ainda o agravo de petição, a gente já inicia, já prossegue, propriamente dito, a execução definitiva, tal como ela foi iniciada em face da sociedade. E, além disso, essa suspensão, ela só é dirigida ao próprio sócio. Se nós temos lá outras discussões, principalmente aquela hipótese de, eu posso ir para o sócio e posso ir na responsabilidade subsidiária. Se você entende por essa posição, fica suspenso o processo só quanto ao sócio. Nada óbvio da parte já instaurar o incidente em face do sócio e prosseguir na responsabilidade subsidiária. Ele não sabe se o responsável subsidiário tem dinheiro ou não. E aí ele já prossegue com o incidente de desconsideração, ficando suspenso só quanto ao sócio e não quanto aos demais. Para finalizar aqui, quanto ao procedimento, me parece que vai ser mais ou menos o seguinte. Havendo a necessidade, solicitando o incidente de desconsideração, e aí seja pelas partes, seja inclusive de ofício pelo juiz na fase de execução, tal como dito pelo próprio TST, aí o sócio vai ser citado. Então você cita o sócio, e o próprio TST já vem reconhecendo, embora ele não tenha falado isso na instrução, que o prazo não é de 15 dias. Todas as defesas que nós temos na fase de execução são prazo de 5 dias. Então, embargo de terceiro, embargo de execução, impugnação, são tudo prazo de 5 dias. Então, tem se entendido que o prazo vai ser de 5 dias para o sócio se manifestar. Deu o prazo de 5 dias para o sócio manifestar. Se tiver necessidade de abrir para instrução probatória, aí abre. Se não tiver necessidade, já decide. Então, o prazo é muito pequeno. Você não vai ter ali uma dilação probatória, um período muito grande. Simplesmente, olha, não são aquelas hipóteses, deu o prazo, já profere a decisão judicial. Proferida a decisão judicial, aí me parece que a gente não tem nova citação para o sócio. Aí já é uma intimação porque ele já está integralizado no processo. Aí eu intimo ele para pagar no prazo de 48 horas. E a gente entra na fase do 880. E aí a gente já passa a ter só uma citação. A citação para ele ser incluído lá na execução, lá do incidente. Que em citação a gente sabe que só tem uma ali na fase. E aí neste caso ele fez a citação, já para ter incidente. Na hora que ele vai para pagar, você só intima ele para pagar no prazo de 48 horas e aí você já inicia a execução propriamente dita. Então me parece que é mais ou menos dessa forma, e aqui falando de forma bem rápida, claro, quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Perfeito, perfeito. Eu também concordo integralmente com a exposição feita pelo nosso convidado. Estou sendo informado aqui que nós, então, exaurimos nosso tempo para este primeiro evento, essa primeira etapa, Desde já eu informo o seguinte, que as perguntas que foram enviadas, que não foram respondidas nessa oportunidade, serão respondidas no nosso próximo encontro, dia 4 de outubro, nesse mesmo horário. Novamente vamos ter o prazer e o privilégio de ter o Ellison Miessa junto conosco para responder essas indagações. E aí eu convido vocês que estão assistindo, os participantes, para desde já também enviarem as suas indagações, já que o nosso próximo evento, no dia 4 de outubro, será aberto para todos os TRTs, então todos os interessados em outros regionais também vão poder participar. Aí vocês podem, então, já adiantar suas indagações para ter certeza que elas serão respondidas. Em nome da Escola Judicial, eu agradeço ao nosso convidado, eu vou registrar o imenso prazer e honra, que foi recebê-lo aqui, ter essa oportunidade, e estou muito feliz por ter tido essa oportunidade para conversar com ele pessoalmente e compartilhar o seu conhecimento com o conhecimento, com o interesse aqui de todos os nossos integrantes aqui da 6ª região. Então vamos encerrar agora e Você quer fazer uma consideração? Minha, você quer fazer uma consideração? Desculpe. Eu vou passar então a palavra agora para o nosso convidado. Ele fará então o respectivo fechamento, mas desde já, em nome da 6ª região, agradeço por sua brilhante participação nisso. Agradeço novamente o convite que foi deferido. E é uma grande honra também poder estar aqui discutindo com o Dr. Sérgio. A gente já conversamos algumas vezes de obra coletiva, mas nunca tínhamos nos visto, não posso dizer totalmente pessoalmente, mas já nesse contato aqui, de troca de ideias. E hoje, para mim, estou acostumado em gravar aulas online, mas nunca tinha feito uma webconferência. Então, estou aqui, peço desculpa por alguns equívocos no manuseio,
mas fiquei muito feliz de participar. Gostaria novamente aqui de agradecer e exaltar esta forma de realização dessa discussão aqui no tribunal, que é muito inovadora, é muito gratificante poder participar e saber que tem bastante gente interessada nessa discussão do novo CPC, no dia a dia das atuações jurisdicionais, e esta modalidade de discussão me parece muito peculiar, econômica além de tudo, e traz aqui uma possibilidade de a gente discutir com mais facilidade. Novamente, obrigado, doutor Sérgio, obrigado aí a todo mundo, ao Mário que nos deu esse suporte aí desde o início, e a gente se vê no dia 4/10. Um abraço.